Olá, sejam bem-vindos à palestra sobre estudo de produtividade em laboratórios, que compõe a grade do terceiro Congresso Brasileiro de Qualidade em Laboratórios. Meu nome é Claudemir Uribe, eu sou consultor organizacional e também instrutor especializado em sistemas de gestão, resolução de problemas, gestão de processo, subsistemas de T&D em RH, entre outros temas. Eu tenho formação, algumas especializações, algumas no Brasil, outras no exterior, incluindo mestrado em administração. Fui membro homenageado do CB25, nos 25 anos da norma ISO 9001 no Brasil. Pude contribuir com a revisão, votação de algumas normas da qualidade, dentre elas fui membro da comissão organizadora do encontro do TC176, que aconteceu em 2013 aqui no Brasil, onde se discutiu a versão draft da norma ISO 9001 em 2015. Também sou colunista da revista Banas sobre resolução de problemas, MASP, desde 2012. São aproximadamente 83 artigos já escritos sobre esse tema na revista. Eu sou sócio de uma empresa de treinamento e consultoria sediada em Belo Horizonte. Ela tem 23 anos de existência, chama QualiPro, e desde lá podemos oferecer ao mercado diversos tipos de serviços, diversos tipos de treinamentos, diversos tipos de serviços de consultoria, através de consultores próprios ou parceiros, numa forma de rede de parcerias, tendo atingido a marca de mais de 2.000 clientes nesses anos todos e milhares de treinandos em centenas de eventos organizados, tanto abertos quanto in company. Alguns clientes que no passado já nos contrataram e esses ultimamente também vêm nos contratando, são algumas referências importantes em seus segmentos de negócio, mas temos muitas outras organizações de médio porte que são tão importantes quanto e que honramos muito de ter fornecido serviços nesses anos. Conceito de produtividade. A produtividade é a razão, a divisão entre o resultado que desejamos obter dividido pelos recursos que utilizamos. Os resultados podem ser na forma de produtos, serviços, atividades, realizações quaisquer. No caso de vocês, coletas, podem ser ensaios, análises, enfim, processos de entrega daquilo que se propõe dentro do processo. Já os recursos podem ser pessoas, máquinas, equipamentos, materiais, pode ser o tempo, pode ser recursos financeiros, pode ser área física, galpões, enfim, qualquer coisa que tenha algum valor e tenha um custo relacionado para ser fornecido. Ou seja, a produtividade é um conceito relacionado à eficiência. Então, nós somos mais produtivos quanto mais resultados podemos obter para a mesma quantidade de recursos. Ou somos mais produtivos na medida em que nós produzimos o mesmo resultados usando menos recursos. Ou, evidentemente, somos mais produtivos na medida em que produzimos mais resultados com menos recursos. Qual a importância da produtividade? Com alta produtividade, as entregas tendem a ser mais rápidas, né? Elas atendem melhor às necessidades de clientes e de outras partes interessadas. Há um aproveitamento mais otimizado dos recursos e, consequentemente, menos desperdícios, né? Gastos de energia, material, equipamentos parados, ou pessoas paradas, coisas desse tipo. Na medida que não temos uma produtividade tão boa, há mais demoras nas entregas, desperdício de recursos e de materiais e também conflitos na medida em que nós
eventualmente não atendemos às necessidades das partes interessadas. Então, a falta de produtividade acarreta necessariamente custos muito mais elevados que têm que ser absorvidos ou pelo atividades mais lucrativas, ou então tem que ser pagos por alguém. Alguém vai ter que pagar, e esse alguém é o cliente em última instância. A falta de produtividade é então um ralo, ele é um sugador, um sumidouro de recursos, e ele precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado por qualquer organização que precise, deseje ser um player no ambiente competitivo hoje em dia. No caso da atividade medição e ensaios, elas têm características próprias que diferem, que distinguem de um processo produtivo. É uma atividade que tende a ser mais especializada, usa uma mão de obra mais capaz. A duração de ciclos ela tende a ser muito mais variada, porque muitos ensaios precisam ser realizados com um mix, uma mistura de ensaios bastante variada, e pode ser de ciclo mais longo, ciclo mais curto, às vezes mais repetitivo, trabalhos menos repetitivos. Eventualmente você prepara toda uma estrutura para fazer um processo de medição único, ou eventualmente há processos também automatizados que repetem esses ensaios, essas atividades o tempo inteiro. Então é uma atividade bastante variada. De maneira geral, tem um custo mais elevado, porque usa uma mão de obra mais especializada e equipamentos e insumos, às vezes muito caros, importados, coisas desse tipo. E provavelmente, devido a esses aspectos, há uma grande variação de produtividade, variando de método para método, de pessoa para pessoa, de equipamento para equipamento, de medição para medição e ensaio. Quer dizer, provavelmente há uma variação enorme de produtividade nessa atividade. Se tivermos que então melhorar, temos que identificar essas características, e porque provavelmente existem muitas oportunidades de melhoria de produtividade no contexto de laboratório. O que seria então análise do método de trabalho ou análise de estudo, um estudo de produtividade? É uma sequência de atividades que se compõe de identificar a operação a ser estudada. Qual é a operação, qual é a medição e ensaios, do que ela se compõe, quais são as etapas. Examinar a lista técnica de produtos ou roteiro de serviço, quer dizer, quais postos de serviço ela passa até o produto ou serviço ser realizado. Quais equipamentos, ferramentas necessárias, o fluxo de materiais, eles estão disponíveis, tem que ser trazidos a cada momento que se realiza testes e ensaios. Quais a distância percorrida pelos técnicos para realizar esse trabalho. Evidentemente, carregar material daqui para lá não agrega valor. Então, que tipo de estrutura, layout, não é? O arranjo físico existe e que contribui para maior ou menor produtividade. Evidentemente, qualquer análise do método de trabalho, ela não abre mão de alguns aspectos, entre eles a segurança do operador, dos analistas, dos técnicos. Não abrimos mão da confiabilidade dos resultados, ao contrário, vamos tentar aumentar essa confiabilidade do resultado, e também não abrimos mão das questões ergonômicas do empregado. Ou seja, nós que fazemos estudos de trabalho, ou vocês que vão fazer estudos de trabalho, não podem prescindir de algumas coisas, alguns aspectos básicos, requisitos básicos, que eles têm que ser garantidos de qualquer forma. Ninguém fará um trabalho à custa de sacrifícios de empregados ou de outras pessoas. Enfim, o que se espera ao final de um trabalho de medição é que determinemos o tempo padrão. Qual é o tempo padrão para a realização de cada atividade de inspeção e ensaios? Este tempo padrão é importante porque ele tem vários objetivos. A primeira, ela ajuda a determinar o custo do serviço, do serviço total ou de cada atividade.
quanto custa fazer cada etapa da operação. Isso depende do custo da mão de obra, dos custos dos insumos e também do tempo que você ocupa determinado recurso. Quanto mais tempo você ocupa, mais custo é imputado a esse serviço. Avaliar mudanças nos métodos de trabalho. Qualquer mudança de processo, de etapas, de equipamento, de processo, de reagente, enfim, quaisquer recursos que mudem, de rotinas, por exemplo, eles vão ter um impacto. E aí, qual é o impacto no tempo padrão? Quais são as metas, o tempo que a organização determina para realizar um conjunto de atividades? E se você deseja colocar um desafio, uma meta, né, mais desafiadora para a equipe, que meta será colocada? Sem conhecimento do tempo padrão é até difícil estabelecer isso. Balancear processos de trabalho, quer dizer, processos que não estão balanceados, haverão gargalos. Esses gargalos vão acabar determinando a produtividade do processo como um todo. E, além de provocar estresse das equipes que trabalham dessas áreas que estão sob pressão. Então, esse balanceamento dependerá de estudos de posto a posto de trabalho. Finalmente, dimensionar a mão de obra. Quantas pessoas precisamos em cada etapa do processo ou do laboratório como um todo? Então, se não tivermos o tempo padrão, se não tivermos determinado os tempos de cada etapa, não poderemos fazer uma conta sobre quantas pessoas precisamos, né? Desde que tenhamos uma previsão razoavelmente correta da quantidade de entrega de serviço, conseguimos determinar também a quantidade de mão de obra necessária para compor o serviço. Quais as situações em que precisamos de uma análise do método de trabalho, né, para desenvolver um estudo de produtividade? Normalmente, no início de um novo serviço, se vocês têm um ensaio novo, um teste novo que nunca fizeram, né, aí é necessário determinar quanto tempo leva esse trabalho, uma necessidade de melhoria, uma pressão por melhoria, mudança de equipamentos, recursos, estrutura, alteração de serviço ou processo, ou utilização de novos materiais, reagentes, enfim, aquilo que se usa no processo. Talvez vocês já tenham ouvido falar do ciclo PDCA. Não sei se vocês sabiam disso, mas o ciclo PDCA ele também pode ser desdobrado ou pode ser como alternativa utilizado um ciclo CAPD, que na literatura americana é o ciclo CAPD, né? O que significa isso? Quando fazemos um estudo de um processo que já existe, como é a grande maioria, provavelmente, dos casos de vocês, o ciclo PDCA não começa necessariamente pelo planejamento, uma vez que o serviço já está lá. Então, ele começa pelo cheque. A partir desse cheque, fazemos uma avaliação daquilo que o processo tomamos algumas medidas para logo em seguida planejar grandes mudanças nesse processo, né? Então fazemos uma avaliação cheque, depois tomamos algumas ações de correção, ajuste para melhorias incrementais, para em seguida, se for o caso, fazer planejamento para grandes melhorias. Ou seja, o ciclo CAPD nós utilizamos como referência para estruturar um processo então de estudo de tempos, que começa por levantamento de fluxograma, diagramas, documentação do processo, levantamos a capacidade, os dados históricos, fazemos a medição de tempos a partir de tempos reais dentro do processo e para calcular um tempo padrão, avaliamos condições de trabalho, meio ambiente, calculamos tempos normais depois do tempo padrão, comparamos com capacidade históricos para estudar o método de trabalho e determinar o potencial de melhoria. A partir daí,
do cheque, que é o alvo do nosso trabalho, do estudo de tempos, é que nós vamos então fazer as melhorias para em seguida determinar, se é o caso, fazer grandes melhorias no processo. O que utiliza em processos de medição de tempos? A primeira coisa é levantar uma lista de materiais, atividades e elementos a medir. Então, eventualmente, isso já existe, porque, de certa forma, os laboratórios são muito bem estruturados, eles têm rotinas mais ou menos definidas, né? Então, o que nós vamos medir, afinal de contas? Quais ensaios? E esses ensaios se constituem em quais atividades? E essas atividades se subdividem-se em que elementos? Quer dizer, isso a gente tem que chegar já sabendo. Se não soubermos isso aí, pode ser levantado na hora também, mas isso precisa ser feito. Prancheta de apoio à escritura, porque o analista ele vai de local em local, então ele precisa anotar aqueles tempos, né? Formulários em branco que precisam ser desenhados especificamente para cada caso, cronômetro ou relógio digital. Nós vamos ver isso, medição contínua ou repetitiva, né? Pode ser usado um ou outro. Eventualmente, para uma medição mais precisa de deslocamentos, pode ser levado uma trena, ou então utilizar quantos passos a pessoa utiliza, né? Canetas, papel em branco, para anotações gerais, observações e também para desenhar croquis da área. Isso é importante para, ao determinar o processo em que o ensaio é feito, a medição é feita no laboratório, quais os deslocamentos que a pessoa é obrigada a fazer para realizar aquela atividade. Também seria desejável se tivéssemos os dados históricos de tempos e capacidades para levar como referência, mas não é necessário não, o ideal é termos esse número, mas para ter uma base se o que a gente está medindo está mais ou menos correto. Hoje em dia é muito fácil você ter máquina fotográfica para eventualmente registrar algum problema, algum trabalho, alguma situação que possa ser considerada estranha no processo, né? E também a mesma coisa com câmera de vídeo, né? Hoje em dia os celulares, os smartphones são dotados disso, então é muito fácil você fazer registro disso. O objetivo não é vigiar ninguém, o objetivo evidentemente não é expor pessoas, mas expor o processo. É também necessário, né? Alguns laboratórios fazem uso de EPIs, né? Então você vai entrar na área, usa os EPIs necessários. E para análise de dados é fundamental ter um computador com planilha eletrônica. Isso se a pessoa ou quem vai fazer a análise não utiliza um software, né? De tomada de tempos, né? Existem no mercado software que usam tablet, né, para tomada de tempo, então aí isso substituiria o formulário em branco. Logo ao chegar ao local, uma análise exploratória pode ajudar a perceber o ambiente, o local, se as pessoas estão fazendo o quê, né? O que eles estão fazendo, se parece que demoram mais aqui ou mais lá. Os gargalos são facilmente observáveis, né? Parece que ali tem muito acúmulo de material, tem muito material para lavar, ou limpar, esterilizar, sei lá o quê. Quer dizer, então essas coisas, perceber essas coisas logo de cara, né? E também para desdobrar em elementos, porque um ensaio, uma medição pode ser uma atividade, pode levar muitas horas. E essa atividade pode ser subdividida em pequenas tarefas. E essas tarefas podem ser subdivididas no que a gente chama de pequenos elementos de tempo. A soma disso tudo vai formar um tempo padrão. Mas é preciso descobrir esses tempos, porque aqueles que são grandes, que levam, que contribuem mais para ou a perda ou o processo do tempo global, eles serão evidentemente alvo de uma ação de melhoria. Essa análise exploratória pode se compor de observação dos processos a serem medidos na duração total, determinar elementos, separar elementos de máquina de manual. Certas atividades eles têm estufa, tem máquinas, tem equipamentos, recursos, dispositivos. Não é? Então, certos ensaios eles são realizados pela máquina e o operador sai, outros não, o operador fica lá, o analista fica lá trabalhando naquilo.
Uma coisa que é importante é determinar a separação de uma atividade e outra, para você poder medir o tempo que levou essa atividade, começa aqui e termina aqui, e esta aqui começa aqui nesse tempo e vai um pouco mais para frente. Então, qual o momento de separação de uma atividade e outra? Elementos regulares e irregulares, existem coisas que toda vez tem que acontecer, não é? Toda vez tem que ser feito. Mas eventualmente tem uma coisa que escapou, ela parou por algum motivo, então esses são os movimentos irregulares que eventualmente podem acontecer, como deixar cair, por exemplo, um objeto no chão, isso é um movimento irregular. Existem também os elementos cíclicos e não cíclicos. Os cíclicos, eles fazem parte de todo ensaio e toda vez deve ser feito. Os não cíclicos, eles não fazem parte de todo ensaio, mas de vez em quando precisa ser feito. Por exemplo, uma calibração, um ajuste de um equipamento. Se a gente faz isso uma vez por dia, ele não faz parte do ciclo do ensaio, mas ele tem que ser feito. Então, esse tempo necessário a uma calibração, um ajuste de um equipamento, ele precisa ser diluído na quantidade de ensaios ou de medições que foram feitas num determinado período, né? E de identificar também as pessoas que atuam nos processos para poder procurar essas pessoas. Existem muitas situações típicas em processos de produção, processo produtivo. Eu levantei algumas que eu considero típicas de processo de laboratório. A primeira é o processo mais simples, é o posto de trabalho manual. Você tem uma pessoa num posto de trabalho e ela trabalha lá sozinha e ela faz toda a atividade. Esse aí é o mais simples de todos, então é mais fácil medir porque é muito claro, é uma pessoa só, você vai ficar só com ela e vai medir o tempo de etapa por etapa. Existem outra situação típica, também não é difícil medir, que é quando há máquinas automatizadas. Máquina automatizada, quase sempre, eles têm sensores, ou então ela tem temporizadores que determinam o tempo de maneira fixa. Se for um temporizador, é uma maneira fixa. Então você mede 1 ou 2 tempos, aquele tempo será igual para todos. Agora, quando existem sensores, então a máquina vai ter que perceber uma determinada condição para fazer o processamento, aí então há um tempo variável, então esse tempo tem que ser medido. A outra situação típica é o posto de trabalho com máquina. Então há uma pessoa, há uma máquina, e aí quase sempre há carregamento da máquina, descarregamento da máquina. Então essas situações têm que ser medidas separadamente, a hora, o tempo da pessoa e o tempo da máquina, porque eventualmente o tempo da máquina pode ser maior que o da pessoa, ou o contrário, o tempo da pessoa ser muito maior que o tempo da máquina, e a máquina acaba ficando ociosa. Existe também a atividade completa de ciclo longo, que é um ensaio muito longo e que demora às vezes horas, ou às vezes até dias para ser feito, e então essas características faz com que você meça o tempo, talvez não em segundos, mas em minutos, não é? Então, atividades muito longas, você não precisa nem cronômetro para medir, milissegundo, segundo, um relógio pode ajudar muito bem. E a última situação que eu percebo que pode existir em laboratório é uma célula com vários postos, mas um operador único, de maneira que ele corre os determinados postos de trabalho até que o trabalho seja completado. Então, neste caso, nós temos aí deslocamentos, né? Deslocamentos de um local ao outro que ele vai compor os tempos desse processo. Essas são as situações típicas que eu vejo para laboratório. E na hora de escolher o posto de trabalho, a pessoa, vamos escolher as pessoas numa situação normal de trabalho para fazer medição. Então, eu não escolheria técnicos novatos que não venceram o período de aprendizagem, né? Porque eles estão em período de formação, em curva de aprendizado. Então, não me parece ser muito prático, muito útil você determinar o tempo padrão de atividade baseado numa pessoa novata que ainda está aprendendo. Condições de trabalho anormais, especiais, muita queda de energia, o material está ruim de trabalhar, a máquina está dando muito problema, ela está travando, quer dizer, isso aí não é uma condição para se determinar tempo padrão, não é? Haja visto que é um problema que tem que ser corrigido.
Também, horário de início, horário de término do trabalho, acontecem muitas atividades ali de preparação, ou então um ritmo mais lento de trabalho, ou então o operador já começa a interromper o seu trabalho por causa do horário de saída, ou então entrega do posto de trabalho para o operador de outro turno. Então, não são típicos para medição de tempos. E também processos provisórios, né? Cuja condição ou não seja definitiva, porque há uma padronização a ser feita, ou então está funcionando de maneira precária. Então, essas são as condições que devem ser evitadas. Então, a medição normalmente é feita sobre processos normais, funcionando normalmente, com o material à disposição, e operadores típicos, nem muito rápidos, muito habilidosos, com desempenho muito superior ao grupo, e nem também o operador que é novato, é novo e tem um desempenho inferior aos demais. No processo de estudo de produtividade, existem 3 grandes etapas. A primeira etapa é de planejamento, nós já discutimos isso. É ir, olhar, levantar quais atividades, o que tem que ser medido, não é? E depois é o processo de coleta em si, e finalmente o processo de análise. 3 grandes etapas. No processo de coleta, há sempre a indagação: quem é que vai lá fazer a medição de tempos? Tem 3 possibilidades, mas as mais comuns são apenas 2. A primeira possibilidade é ter uma pessoa especificamente ou contratada ou uma pessoa temporária para fazer esse tipo de estudo. O temporário pode ser, por exemplo, um estudante de engenharia de produção. Eles têm uma formação que está preparado para compreender esses processos e fazer esses processos. Ou então, contratar uma empresa de consultoria, né? Isso é um tipo de serviço que, eventualmente, nós fazemos para nossos clientes. Existem vantagens e desvantagens nas 2 situações. O cronoanalista é mais isento, ele não faz parte da atividade e ele vai ser bem correto na coleta de dados. O que é atividade, ele vai tentar compreender e vai medir apenas aquilo que é atividade, né? Mas é um processo que acaba saindo, entre aspas, mais caro, porque você tem que ter uma outra pessoa para fazer. Existe também a possibilidade do próprio funcionário medir. Então, você manda fazer ele trabalho e coloca um formulário ao lado dele. E quando ele começa o trabalho, você pede, anota o horário de iniciar isso e terminar isso, anota o horário de começar isso e terminar aquilo, num formulário, né? A vantagem disso é que você elimina aquele constrangimento da pessoa estar sendo observada por uma outra pessoa, né? Porque se isso não for bem trabalhado, bem explicado, eventualmente pode causar algum desconforto, né? Porque afinal de contas ninguém gosta de ser observado, avaliado, né? Mas é preciso convencer as pessoas de que esse é um trabalho necessário para a organização e que a eficiência dela, o desempenho dela depende desse tipo de estudo, né? Então, a outra coisa que é decorrente do próprio funcionário é que os tempos tendem a ficar um pouco maiores, mais inchados, porque ninguém vai estar lá observando se ele está trabalhando rápido ou lento, e se ele parou para comer, ir no banheiro durante a atividade, ou se na verdade foi fazer outras coisas, atender telefone particular, consultar e-mail durante a análise. Quer dizer, essas coisas não fazem parte do trabalho. Então, pode ser que o próprio empregado ele coloque todas as atividades dentro da tarefa como se fizesse parte dela, né? Isso é bastante comum quando há funcionário fazendo a própria medição. Então, a vantagem disso é que é mais barato, você não tem que contratar outra pessoa, mas leva muito tempo para que você construa uma maturidade entre empregados para que eles próprios façam a análise, né? Então, se você precisa de um resultado rápido, o melhor é ter uma outra pessoa para fazer essa medição. A terceira opção, que eu até nem coloquei aqui, porque não é muito comum,
é a possibilidade da própria hierarquia, a liderança, a coordenação fazer. Então, ela tem uma superioridade hierárquica sobre a pessoa, então essa questão do desconforto está mais ou menos resolvida, né? Porque ela tem, assim, faz parte do trabalho dela monitorar os empregados, né? O que varia os métodos com que ela vai fazer isso. Mas como a liderança tem outras atividades para fazer, ela não tem tempo para ficar acompanhando seus próprios empregados, tarefa por tarefa, uma a uma e tal. Mas, enfim, é uma possibilidade também que existe. Tem duas formas de fazer medição, a medição repetitiva e a medição contínua. A medição repetitiva é feita com cronômetro. Então, a pessoa começou a fazer, inicia o cronômetro, né? Vai medindo, né? E quando ela terminou a tarefa, para o cronômetro, você faz a leitura e faz a anotação. Então, à medida que ele vai... medição repetitiva é quando existem atividades que são feitas de forma repetitiva também, uma após a outra. Então, você pode fazer várias tomadas ali para poder ter uma quantidade de amostras razoáveis e para que esse conjunto de amostras seja representativo para a análise. A outra possibilidade é a medição contínua. A medição contínua, você pode pegar um relógio digital, olhar para ele no momento que a pessoa começou a tarefa, anotar aquela hora e no início que terminar, anotar a hora de término. Então, o tempo é a diferença entre a hora do término e a hora do início, ali dá um tempo. Então, não existe parar cronômetro, iniciar cronômetro, quer dizer, não tem nada disso, né? Todo o processo de medição é olhando o relógio e marcando os tempos, né? Normalmente, para ciclos muito curtos, usamos medição repetitiva, quando as tarefas são muito curtas. E para tarefas de ciclo mais longo, usamos medição contínua. O que é ciclo curto e ciclo longo? Ciclo curto é poucos segundos, 3 segundos, 5 segundos, 15 segundos, isso é aquele ciclo curto. E medição contínua atividades que levam muitos segundos ou muitos minutos, ou às vezes até horas para ser feita, né? Então não tem sentido você pegar um cronômetro centesimal para medir horas de trabalho. Existem 4 tipos de tempos que você pode fazer uma análise com esses dados depois. É o cálculo tempo real, tempo normal, tempo padrão e tempo padrão final. Infelizmente não temos tempo para explicar como é que se calcula ou que se chega a esses tempos. Mas o mais fácil, o mais comum é calcular o tempo real, que é, na verdade, o tempo médio das coletas que vocês fizeram da mesma atividade sendo feita várias vezes. Então, esse é o tempo médio. Quando existem atividades que são muito repetitivas, então você tem que ajustar algumas condições do trabalho. Então, nós temos o tempo normal, que é ajustado pelo ritmo. Então, o que acontece? Tem pessoas que são mais rápidas que outras, tem pessoas que são mais lentas pela outra. O tempo normal seria trazer o tempo médio para a normalidade. Então, se a pessoa é rápida demais, então ela vai fazendo um tempo muito menor do que as outras. Então, trazer para o tempo normal seria aumentar esse tempo. Porém, se a pessoa é mais lenta, ela fará essa atividade em tempo maior. Então, trazer para o tempo normal seria reduzir esse tempo. Então, essas reduções, esses ajustes de ritmo de trabalho, eles se dão na ordem aí de 10%, 15%, 20%, 30%, 50%. Muito raramente sai fora de uma média entre 10%, 15% e 50%, né? Para trazer para o ritmo. Já o tempo padrão, ele vai ser determinado pelas condições do ambiente, muito quente, muito frio, muito ruído, são questões relacionadas à fadiga, pega muito peso o tempo inteiro, trabalha com umidade elevada, poeira, quer dizer, ambientes assim, meio insalubres, causam fadiga. Então, você vai fazer uma medição, ele pode trabalhar num tempo, mas ao longo de um dia, de uma semana inteira de trabalho, provavelmente não vai trabalhar naquelas condições que você está medindo. Então, o tempo padrão é para trazer esse tempo considerando uma fadiga normal das pessoas. Existe um conjunto de tabelas, né, que podem ser usadas para fazer essas correções. Mas, de novo, nós estamos falando aí de correções
na ordem de alguns percentuais que giram entre isso aí, 10, 15, 20, 30%, 50%, né? Agora, se você quer fazer um estudo com uma razoável precisão, talvez não precise fazer esse tipo de ajuste, faz na observação, estipula alguma coisa assim e traz para o tempo padrão. Ou então faz com tempo médio mesmo, ignorando essas possibilidades, né? Já que você está começando a fazer um estudo preliminar, faz com tempo médio mesmo. O tempo padrão final é o tempo padrão com outras atividades não produtivas, mas necessárias. São atividades que não são cíclicas. Por exemplo, o ajuste do equipamento. Todo dia de manhã ele tem que fazer um ajuste no equipamento, uma calibração, por exemplo. Aí ele trabalha normalmente durante aquele dia. Este tempo do ajuste, ele tem que ser diluído em todo o trabalho dele durante o dia. Então, se ele levou 10 minutos, por exemplo, para calibrar uma máquina, 10 minutos, e fez, por exemplo, 100 testes durante o dia, você deveria pegar esses 10 minutos, que equivale a 600 segundos, e dividir pelos 100 testes. Então, daria 6 segundos para cada teste. Então, aí você soma esses 6 segundos ao tempo padrão, acrescenta, você então tem o tempo padrão final, né? Então, isso aqui, chegar nesse nível de maturidade, é um trabalho que exige um pouco de metodologia. Então, se é o caso de fazer isso, tem que buscar um pouco mais de conhecimento. Mas se é um estudo inicial talvez você pode calcular ali pelo tempo médio e fazer um pequeno ajuste de ritmo apenas, alguns percentuais ali, isso é meio subjetivo mesmo, de olhar uma pessoa de quanto por cento ela é mais rápida que a outra e tentar fazer o ajuste ali, né? Então, está aí o tempo real. O tempo real é a média de N coletas de tempo, seja por cronômetro, seja por relógio, que sejam feitas na área. Agora, qual seria o tamanho ideal de coletas? Existe um método arbitrado e existe um método probabilístico, né? Então, não é o caso de a gente ensinar probabilidade aqui, mas muitas empresas, inclusive empresas do ramo automotivo, empresas japonesas, eles têm determinado um número de coletas, né, um número de coletas que varia mais ou menos em torno de 20 a 25, porque já se chegou à conclusão que mais ou menos esse número consegue uma boa qualidade de análise. Então, aí depende de quantas vezes esse trabalho é realizado no seu laboratório. Então, se for trabalhos mais longos, que acontece de vez em quando, talvez seja muito difícil levantar 20 coletas. Mas se for, aí você levanta então 4, 3, 5, quanto você conseguir. Mas se for análises que acontecem com mais frequência, então você deve chegar entre 15 até 25 coletas aí. Quanto mais você faz, evidentemente, maior será a qualidade do estudo. Acréscimos ao tempo padrão, aqueles tempos não cíclicos, existem basicamente duas formas de diluir esse tempo. A gente pode simplesmente adicionar o tempo padrão, como eu falei, né? Se você leva 10 minutos, 600 segundos para regular uma máquina e fez 100 testes durante o dia, então 600 dividido por 100 seriam 6 segundos, você pega e dilui lá. A outra forma é reduzir o tempo que o operador efetivamente trabalha. Bem, o processo de medição, estudo de tempos, onde nós vamos calcular a produtividade, ela tem três grandes etapas, né? O planejamento, a fase de coleta, depois a fase de análise. Na fase de planejamento, a gente já viu ali alguma coisa com relação à análise de tarefa, atividade, quantas atividades tem, quantas pessoas trabalham lá. Durante a medição, existem três pessoas que poderiam fazer esse tipo de análise. Poderia ser uma pessoa especificamente designada para isso,
ou poderia ser o próprio funcionário. A terceira opção seria a liderança hierárquica, é uma possibilidade também, né? Embora não seja muito comum. O mais comum é vir uma pessoa de fora para fazer esse trabalho. Existem vantagens, existem desvantagens, né? Vir uma pessoa de fora, você tem que arrumar uma outra pessoa, evidentemente vai sair mais caro, tem que se pagar essa pessoa, alguém que vai estar lá acompanhando o empregado. Mas tem a grande vantagem de ser um processo mais isento, em que ele vai medir exatamente o trabalho como ele deve ser medido. Já quando nós usamos o próprio funcionário, há sempre uma tendência do funcionário a fazer pequenas interrupções durante o trabalho e considerar essas interrupções como se fizessem parte do trabalho, né? Então, atender telefone celular, consultar o WhatsApp ou e-mail, ou mesmo ir no banheiro, qualquer outra atividade, bater papo, né? Enfim, isso não faz parte do trabalho propriamente dito, do ensaio, não é cíclico. Então há uma tendência, quando o próprio empregado mede, jogar todo esse tempo lá, então o tempo tende a ficar um pouco mais inchado. O próprio funcionário medindo também vai evitar o constrangimento de ter uma pessoa observando, né? Como é que acontece? O cronoanalista ele vai lá com um relógio, vai medir esses tempos, ou com um cronômetro. Já o próprio funcionário, ele mesmo com um formulário em mãos, sendo que toda a descrição do processo, cada processo, ele anota o tempo que leva cada uma daquelas atividades e esse tempo vai se acumulando e esses registros vão se acumulando para se fazer o estudo. Pela hierarquia, você tem a vantagem de, como há uma superioridade hierárquica, né, a questão de constrangimento e tal fica um pouco mais diluída e talvez você tenha um pouco também a isenção do chefe para fazer. Existem dois tipos de medição, ela pode ser repetitiva ou contínua. Quando a tarefa acontece de forma repetitiva, muitas vezes, então nós temos a medição, podemos fazer a medição repetitiva, porque os ciclos são mais curtos, poucos segundos. Então pegamos um cronômetro, acionamos o cronômetro, né? Start, stop, em cada uma das tarefas e vamos medindo esses tempos individualmente. Já a medição contínua usamos para ciclos mais longos, de vários minutos, às vezes até de horas, né? Anotamos então que a hora do início da atividade e a hora do término da atividade. A duração da atividade será a diferença entre a hora que terminou e a hora que começou o tempo da tarefa. Então, medição contínua, pegamos um relógio andando, né? Um relógio que está ali em movimento e funcionamento, não precisamos iniciar, parar, e olhamos a hora ali e anotamos simplesmente a hora para depois jogar no planilha de Excel e calcular essa diferença. Uma vez com esses tempos calculados, podemos calcular 4 tipos de tempos. O primeiro é o tempo real, que é simplesmente a média das coletas feitas, a média. Então é só somar tudo, tem que ser convertido normalmente para fracionado, né? Se é minutos, né? Tantos minutos e tantos segundos, talvez converta tudo para segundo ou tudo para minuto, converte, faz a conta, soma tudo, divide pela quantidade de itens, você tem então a média. O tempo normal é o ajuste pelo ritmo do empregado. Existem empregados que são mais lentos, existem empregados que eles são mais rápidos. Um empregado mais rápido, ele fará num tempo menor do que o normal. Então, para trazer para a normalidade, nós temos que aumentar esse tempo, porque as pessoas não vão conseguir fazer tão rápidas. Já um operador mais lento, se você faz uma medição e percebe que ele está lento, ele é lento naquele momento, então os outros fazem mais rápido. Então, trazer para a normalidade significa reduzir esse tempo. Isso é feito de forma um pouco subjetiva. A partir da análise, observação do empregado, como ele trabalha, vamos tentar determinar esse fator de ajuste que varia aí entre 10%, 15% e até uns 50% aí, geralmente não costuma fugir muito disso, né, para trazer normalidade, ou acrescentando tempo ou somando tempo. Já o tempo padrão, ele é um ajuste da fadiga, né? A fadiga decorre de quê? Peso que a pessoa carrega, umidade, temperatura, poeira, ruído,
monotonia, as condições insalubres de umidade, temperatura, umidade, né, do local, então que desgastam fisicamente a pessoa. Então o ajuste para o tempo padrão ele nunca vai diminuir, sempre vai acrescentar, porque fadiga sempre existirá, né? A não ser que as condições sejam muito boas e ciclos bem longos e não há fadiga no ambiente de trabalho. Pode ser que não haja, sobretudo trabalhos que têm descansos, né, temporários aí, a cada período de trabalho. Então, o tempo médio o tempo real é a média dos tempos coletados, o tempo normal, ajuste de ritmo, ou para mais ou para menos, e o tempo padrão, ajuste de fadiga. Uma forma fácil de fazer, talvez facilite mais para vocês, seja fazer por tempo médio, simplesmente desprezar esses itens ou fazer pequenos ajustes com relação a esses itens aí, né? Claro que existem metodologias, existem tabelas para fazer esse tipo de correção, ajuste, mas não temos tempo aqui para abordar isso. Se for o caso de fazer estudos mais profundos, vocês precisam procurar mais conhecimento, um pouco mais de formação para isso, né? Já o tempo padrão final consiste na diluição de atividades que não são cíclicas, mas são necessárias. O que significa não cíclica, não necessária? Ela não faz parte da medição e do ensaio, mas ela tem que ser feita de tempos em tempos. Por exemplo, um ajuste da máquina, uma calibração, por exemplo, né, uma aferição ali, né, no equipamento. Então, aquilo que se faz, por exemplo, uma vez por dia, ele tem que ser diluído na quantidade de medição e ensaio que foi feito naquele dia. Vamos supor que leve 10 minutos para se fazer um ajuste desse equipamento de manhã. E esse ajuste leva 10 minutos, que equivale a 600 segundos. Vamos supor que vocês executem 100 medições durante o dia. Então, se eu tenho 600 segundos e foram feitas de ajuste e foram feitas 100 calibrações, esses 600 segundos deve ser diluído às 100 medições, né? Deve ser diluído, o que daria 6 segundos, então, para você acrescentar o tempo padrão para cada ensaio, né? Porque aquilo precisa ser feito, alguém tem que pagar por aquele tempo de ajuste, aquele tempo parada. Isso também acontece com manutenção, isso também acontece com, às vezes tem máquina que tem que limpar, né? Paradas para limpeza. Esse tempo de parada para limpeza, alguém tem que pagar por isso, e quem paga, quem vai receber essa carga de tempo é o momento em que o ensaio estiver efetivamente sendo feito. Dessa forma, quando estiver o tempo padrão e você multiplicar pela quantidade de atividades a serem feitas, provavelmente esses tempos vão se bater, o total vai bater com o tempo que as pessoas trabalham. Então temos aí o tempo real, simplesmente a média de N coletas de tempo. Você não vai coletar uma só, um tempo só, a não ser que isso seja o tempo de máquina, né? Porque máquina temporizada, ela trabalha aquilo ali, você mede uma ou duas, tá bom. Ou então a medição ensaio seja alguma coisa muito longa e muito rara de ser feita. Então você vai lá e mede uma só e tá bom, nem tem mais amostras para se fazer. Mas atividades mais repetitivas, é bom aumentar a quantidade de amostra para ter uma precisão melhor, maior do estudo. Quantas coletas? Eu percebo que muitas empresas, inclusive do ramo automotivo, que é muito comum na nossa região, colocam entre 15 e 25 amostras. Se você quiser ser um pouco além, até 30 amostras é de bom tamanho. Agora, existe uma fórmula para se calcular o número ideal de amostras, né? É uma forma mais probabilística, tem que ter algum conceito de estatística para determinar com mais precisão. Mas se o processo for razoavelmente estável, 15 a 25 amostras tem atendido o propósito, em termos de precisão, o propósito para a medição de tempos aí. Finalmente, existem as perdas. As perdas, vamos chamar de perdas, embora
o nome pareça meio pejorativo, mas ir ao banheiro, parada para tomar café, ginástica laboral, bate-papo, atender telefone, quer dizer, essas atividades que, embora sejam normais do ser humano, elas não fazem parte do trabalho propriamente dito. Treinamento, instruções. Então, e como é que ficam esses tempos aí? Então, eles têm que ser medidos também, né? Quanto tempo as pessoas perdem em outras atividades que não sejam aquele relacionado à medição, ensaio no laboratório, né? Incluindo atrasos, absenteísmo, né? Esse tipo de coisa. Então, existem duas formas de você, uma vez medindo esses tempos, considerá-los, né? A primeira é adicionar o tempo padrão, realmente acrescentar o tempo padrão, porque as pessoas param, as pessoas vão no banheiro, as pessoas tomam um café, as pessoas são treinadas, quer dizer, então considera isso como normal e joga também no tempo padrão lá, como é desse tempo total, por exemplo, no mês que isso aconteceu, e aí então dilui pela quantidade de trabalho que essa pessoa fez e dilui nesses trabalhos aí. E a outra possibilidade é reduzir o tempo que o operador efetivamente trabalha. Quer dizer, isso que significa o quê? A pessoa chega às 8 da manhã, sai às 18 horas. Então, isso são 10 horas de trabalho. Aí você tira uma hora de almoço, sobrou 9 horas. Então, esse tempo para essas pequenas coisas dilui, tira das 9 horas. Não é? Então, na verdade, não vai trabalhar 9 horas, porque indo no banheiro, tomando café, recebendo instrução, atendendo o celular, não sei o que lá, ou outras tarefas administrativas, vamos por assim dizer, isso aí é retirado do tempo total que a pessoa trabalha para chamar, nós temos só o tempo efetivamente útil, que esse tempo é que ele vai então trabalhar fazendo medição e ensaio. Por que precisamos desse tempo? Porque seria muito ingênuo de nossa parte se considerássemos que a pessoa trabalha 8 horas, 9 horas por dia. Isso é impossível, ninguém trabalha esse tempo, né? Nossa experiência tem mostrado que a eficiência, o volume de horas que a pessoa trabalha, efetivamente trabalha, tem variado aí entre 70%, 75%, 80%, 85%, né? E em casos que processos são muito redondinhos, muito ajustados em processo produtivo, pode chegar perto de 90%, dificilmente passa de 90%. Já em casos em que o trabalho é muito disperso, as pessoas estão o trabalho é mais solto, pode chegar a níveis próximos de 50%. Quer dizer, a pessoa efetivamente trabalha 50% do tempo e eu trabalho com o outro 50%, fica com outras atividades, né? Então, na hora de considerar quanto tempo, qual a nossa capacidade produtiva, não podemos considerar o tempo total, temos que fazer a diluição, ou considerar só o tempo que efetivamente ele está dedicado a fazer medição e ensaios. A mais comum, então, é a alternativa B, reduzir o tempo que o operador efetivamente trabalha. Por quê? Porque se você dilui essas perdas, entre aspas, já no tempo padrão, você já considera aquilo como normal, já está diluído. Ou seja, você não vai se empenhar em tentar reduzir esses tempos e melhorar então a eficiência, o tempo que a pessoa efetivamente trabalha. Então, é melhor ser considerado à parte, calcular uma eficiência que é quântica, o percentual de tempo que a pessoa trabalha, perceber se esse número é grande ou pequeno, se vale a pena ser reduzido e fazer um trabalho específico, neste caso, para aumentar o tempo de disponibilidade da pessoa no local de trabalho para o fim propriamente dito. Um dado importante para cálculo de produtividade é a determinação de quanto tempo uma pessoa efetivamente trabalha. Eu estou chamando de efetivamente trabalha, é o tempo dedicado à atividade fim, que seria realizar o seu trabalho de medição, ensaio, análise, ou seja, qualquer trabalho relacionado diretamente com aquilo que é atividade fim, né?
aquilo que ele precisa ser feito, embora não seja, ok, tem que fazer, já é outra atividade, então isso pode ser dimensionado e deduzido, olha, acrescentado um tempo efetivamente útil. Mas pequenas interrupções e algumas paradas até legais, né, elas não são úteis para fim daquilo que é o objetivo final do trabalho, né? São outros objetivos de benefício de empregado, ou então cumprimento de legislação. Então, para a determinação de uma capacidade, temos que considerar a hora que ele está na bancada, né? Trabalhando naquilo que é o meio do trabalho efetivamente dele, né? Então, jamais podemos considerar o tempo do contrato, evidentemente. Uma pessoa que trabalha 220 horas, ganha no contrato 220 horas por mês, de forma alguma ele estará 220 horas no contrato, aliás, na bancada, porque ele tem, para começar, ele tem o descanso remunerado, né, os finais de semana e tudo mais. Então, nós temos que encontrar o tempo que ele está disponível para dedicar aquilo, né? Então, o que a gente chama de hora útil, ela é o tempo do contrato menos as paradas legais e paradas de outra natureza. Essas paradas ao longo de uma jornada de trabalho, de 8 horas, 17 horas, elas acontecem o tempo todo, né? Acontecem de forma regular ou acontece de forma irregular. Então, jogar o tempo padrão, acho que não seria uma boa estratégia, porque aí você já considera aquilo como normal. O bom seria você tirar isso do tempo da jornada, considerar realmente como, entre aspas, perda e tentar trabalhar para aumentar o tempo de disponibilidade na bancada, né? Então, a eficiência do analista, do técnico de laboratório, ele o tempo efetivamente no local, na bancada, vezes 100, dividir pelo tempo disponível na empresa, né? Que ele deveria estar disponível na empresa. Então, vamos dizer que uma pessoa, a título de exemplo, ela deveria estar dentro da empresa 167 horas por mês, mas na bancada realizando testes, vamos dizer que seja 139. Então, eles teriam uma eficiência de 83%, né? Então, significa que 17% desse tempo é feito em outras coisas, sejam coisas naturais, normais, de empregado, como ir ao banheiro, parar para tomar um café, sejam coisas que são perdas realmente, coisas que não precisam ser feitas, né? Então, o conhecimento disso pode ser relevante para separar esses 17% em coisas, em aspectos que são efetivamente legais, não tem como você abrir mão de coisas que são perdas decorrentes de má gestão, por exemplo, de equipamentos que não estão funcionando, ou então equipamentos que tem que aquecer para ser usados. Será que não podia aquecer um pouco antes, alguém ligar a máquina? Quer dizer, tem coisas que nós não temos forma de controlar e atuar, mas tem coisas que existem formas de atuar. Então, por isso que a gente não dilui esses tempos em tempo padrão, né? Uma boa reflexão a ser feita, você que está assistindo esse vídeo, se interessa por esse assunto, é a seguinte indagação: qual seria a eficiência da sua equipe? Se a gente tiver que descobrir o percentual de tempo na bancada efetivamente trabalhando com medição, ensaios, quanto tempo do total que ele fica na empresa efetivamente ele está lá? É um bom raciocínio. Esse é um estudo também que precisa ser feito para você calcular a capacidade, né? A capacidade e quantos exames a gente é capaz, exames, ensaios, a gente é capaz de efetivamente fazer. Isso é muito importante. Capacidade produtiva. Vamos lembrar que a produtividade é o resultado dividido pelo recurso que você emprega. Essa produtividade, ela é uma, como a gente comentou então, ela é uma unidade de medida relativa,
e está relacionado à eficiência do trabalho, né? Então, ele complementa um outro aspecto, que é a confiabilidade, a qualidade propriamente dita, né? Se o recurso for o tempo, a produtividade é igual à capacidade. Esta é uma informação de extrema importância para o gestor de alto nível. Quanto é que devemos aplicar de recurso para estruturar a nossa atividade? Então, a capacidade é uma informação de muita relevância. E a capacidade propriamente dita, ela é o tempo útil dividido pelo tempo padrão. Temos que lembrar que você deve usar a mesma unidade de medida. Se for hora em tempo útil, tem que ser hora em tempo padrão, porque senão dá um erro, né? Um erro enorme. Então, a quantidade que vocês podem realizar de atividade, de tarefa, por unidade de medida, no caso estamos usando aqui hora, ela é essa relação entre tempo útil e o tempo padrão na mesma unidade. Vamos lembrar que o tempo útil do laboratório é a somatória do tempo útil de cada técnico, ou de cada máquina, ou de cada recurso, enfim, dependendo daquilo que se deseja medir a capacidade produtiva. Um exemplo aqui, vamos usar aquelas mesmas 139 horas por mês de tempo útil de um técnico, de um analista, que daria uma eficiência de 83%, né? Essa é uma eficiência extremamente alta, 83%, alguém que consegue trabalhar 83% do tempo é algo realmente muito bom. Então, supondo que também que o tempo padrão de uma atividade seja de 12,37 minutos, fazendo a conversão das 0,206 horas, então nós fazemos essa conta. Vamos supor também que a quantidade de testes ou ensaios que o analista faz a cada ciclo seja de 5. Então, existem trabalhos que eles não são feitos um a um, eles são feitos em quantidade, em patelada, né? Então, vamos supor aqui que ele faça 5 a cada vez. Então, a quantidade de ciclos que ele pode realizar por mês seria 139 dividido por 0,206, o que daria 674 ciclos por mês. A capacidade de teste e ensaio, então, uma vez que ele faz 5 a cada ciclo, então seria de 3.370 unidades, ou teste, ou ensaio, ou quantidades de trabalho por mês. Então, você perceba que essa informação, você tem isso na mão, você tem uma referência para direcionar, para indicar, para apresentar aos seus funcionários como alvo a ser atingido e também como base para uma melhoria futura, dependendo de uma análise mais apurada do que acontece nesses 12,37 minutos. Não é? Provavelmente deve ter tempos ali que poderiam ser melhor otimizados, e eu costumo dizer que qualquer trabalho de melhoria, na primeira já conseguimos melhorar 30% com muita facilidade. E aí as outras melhorias elas vão sendo progressivamente mais difíceis, evidentemente. Mas qualquer trabalho, qualquer processo que não esteja já otimizado, não é difícil obter resultados de 30% ou até superiores a 30%. Uma vez calculada a produtividade, a próxima ação provavelmente será de tentar melhorar essa produtividade. Muitas ações podem ser feitas, não é? Um trabalho qualquer, quase sempre há uma certa irracionalidade nesse desempenho. É muito comum, nós que trabalhamos observando essas coisas, já identificarmos claramente de imediato. Então, tentando fornecer algumas dicas com relação a isso, eu apresento aí algumas possibilidades, né? Materiais fáceis de Bem, uma vez calculada a produtividade ou a capacidade produtiva, o próximo passo provavelmente será de tentar melhorar essa produtividade. Então nós temos algumas dicas, algumas orientações. Podem ser
materiais mais fáceis de manusear. Existem, por exemplo, embalagens ou materiais, lotes ou pré-preparação, né, que poderiam contribuir para a melhoria do desempenho da tarefa. O layout do laboratório, se as pessoas caminham muito, né, para realizar suas tarefas, as condições de trabalho mais ergonômicas, porque a ergonomia acaba provocando fadiga e a fadiga vai afetar no tempo de realização da tarefa. Alterações informais dos métodos de trabalho mais simples, ou então talvez as mais radicais, evidentemente, né? Mas o que está mais próximo, mais à mão, é sempre aquelas melhorias de natureza incremental. Equipamentos em melhores condições, às vezes o funcionamento, ou acessórios, ou o próprio estado de manutenção do equipamento pode contribuir para que o tempo se alongue ou ele se reduza. Pequenos dispositivos, principalmente para tarefas que não agregam valor, do tipo segurar, reter, coisas desse tipo. Preparação prévia, bem, isso já tínhamos comentado, é a preparação do material, preparação das condições para realização de medição e ensaios. Execução de atividades simultâneas, enquanto talvez uma estufa esteja fazendo a esterilização de um material, alguma coisa assim, o aquecimento, a outra atividade não pode ser desempenhada durante esse período, e também a própria disposição e ritmo de trabalho das pessoas, evidentemente, vai afetar bastante a produtividade. Então, uma liderança que consegue extrair o melhor dos seus técnicos, com certeza será mais produtiva do que uma área que não consegue esse nível de interação, esse nível de comprometimento e desempenho. Finalmente, encerrando nossa participação, gostaria de comentar que não podemos prescindir de uma melhor produtividade. Hoje a competição é global, hoje a competição é mundial. Então, nós não podemos prescindir de uma boa produtividade, porque é isso que as empresas modernas, é isso que os países mais adiantados, mais avançados estão fazendo num ritmo alucinante. O momento de crise que estamos passando exige soluções novas e inovação, resultados surpreendentes, que surpreendam o cliente. Isso sempre será muito bem-vindo. Resultados. Dificilmente fazemos um trabalho em que não podemos identificar resultado. Eles sempre acontecerão, a não ser que o processo esteja de forma extremamente otimizada, mas quase sempre existem melhorias a serem feitas sim. Dificuldades, elas acontecerão, elas haverão resistência das pessoas, dificuldades muitas vezes da própria liderança, que não deseja que esses tempos, esse desempenho, ele seja exposto para o resto da organização. Então é importante que haja uma decisão estratégica para que esse trabalho seja feito e que há uma persistência também para que tudo chegue ao fim. Gostaria então de agradecer mais uma vez a comissão organizadora do 3º Congresso Brasileiro de Qualidade em Laboratórios e desejo a vocês sucesso nessa empreitada de melhoria da produtividade. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para eventuais dúvidas que venham a ter. Boa sorte a todos.